Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, então, a essa nossa doutrinária que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook da Sociedade Espírita Allan Kardec. Vamos agradecer porque temos esse meio, que nos auxilia, que podemos estar mais próximos dos irmãos. Se sintam todos acolhidos na noite de hoje. Então, para começar, eu quero convidar os irmãos para que juntos a gente possa se colocar em oração, preparar o nosso coração, a nossa mente, para recebermos as palavras do Mestre Jesus, para que essas palavras possam fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu convido a todos que nesse momento respire profundamente, inspire, expire, feche seus olhos, baixe a sua cabeça e juntos vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, na certeza que o Mestre Jesus aqui se faz presente ao lado de cada um de nós. Queremos pedir nesse momento o auxílio e a orientação da espiritualidade benfeitora, dos espíritos que trabalham nas grandes falanges, que venham ao socorro de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que precisam de um auxílio, de uma ajuda, de uma energia, de um pensamento positivo. Que o nosso coração e a nossa mente esteja aberto para o Evangelho do Mestre Jesus, que possamos receber como uma semente que é lançada em terra fértil, que este Evangelho possa encontrar lar dentro de cada um de nós, que possa se enraizar, crescer, florescer e dar belos frutos. Convido os irmãos então que juntos, possamos orar a oração que o Mestre Jesus nos deixou de ensinamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, físicos e espirituais. Em teu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus, iniciamos na noite de hoje mais uma doutrinária. Eu quero convidar os irmãos, então, que têm o Evangelho, ou aqueles que não têm, que possam se concentrar nesta breve leitura que vamos fazer. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas atuais das aflições. O item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença? Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração,
Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os aflige e verão se o mais frequente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos e artífices dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria dentro dele. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento, e por consequente sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte a uma nova jornada, começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Que assim seja. Eu me propus, na noite de hoje, falar um pouco sobre as causas atuais das aflições, mas é nosso dever como espíritas, como seguidores do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre, governador do plano Terra, do planeta Terra, é nosso dever seguir a caminhada, progredir, melhorar.
Mas como que nós vamos nos melhorar se nós não admitimos o erro? E muitas vezes, quando admitimos esse erro, não identificamos a causa deste erro e não tentamos eliminar a causa dele. Pois, irmãos, o Evangelho da noite de hoje nos convida a pensar, a refletir, que a causa de todos os males está em nós. Nós não somos santos, porque se assim fôssemos, não estaríamos aqui, eu falando para vocês, vocês me ouvindo e pensando. Partindo do princípio que não somos santos, então somos pecadores. Concluído isso de que somos pecadores, vamos analisar qual é a causa deste pecado, que me causa tanto sofrimento. E aí vem o tema que eu dei para o irmão Lúcio colocar hoje, né? Tudo que disser e pensar fatalmente será usado contra você. E aí eu me enquadro também. Eu quero ler só 2 definições. Eu sempre procuro, tá? Quando a gente vai falar de um tema, uma definição da ciência e uma definição de Kardec. Então, segundo a fonoaudióloga Ellen Campos Caiado, o pensamento precede a linguagem, ou seja, antes de falar, eu mentalizo, eu penso naquilo que eu vou dizer. Onde as imagens mentais, segundo estudiosos, são cópias ativas da realidade, que é organizada pelo cérebro. Então, antes de eu me expressar, de eu emitir uma opinião, de falar algo, eu mentalizo aquilo. Não vem do nada. Vamos, aguardem aqui. E agora, Kardec. Kardec nos assevera que quando o pensamento está em algum lugar, a alma está também. Não tem como o meu pensamento estar longe e eu não estar com ele. Uma vez que é a alma que pensa, o pensamento é atributo da alma. Está lá na questão 89 do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para uma das armas mais perigosas que nós temos, que é a língua, que nos faz refém do que nós falamos. A língua pode ser boa e pode ser ruim. Tem uma historinha muito interessante. Cerca de 1500 anos antes de Cristo, um filósofo grego ia dar um grande banquete para amigos e familiares, e ele chama seu servo e diz para o servo: vá até o mercado e me traga o melhor prato que tiver, que eu quero servir para os meus convidados no banquete de hoje. O servo, obedecendo as ordens do seu mestre, vai até o mercado, pega o prato, escolhe o prato, o melhor dos pratos, e leva ao mestre. Chegando até o mestre, com o prato coberto por um rico pano de seda, o mestre, vamos ver qual é o melhor prato, que se considere. E o mestre tira aquele pano de seda, língua. E ele indaga ao servo: língua é o melhor prato que se tem? E o servo humildemente: sim, mestre. A língua é o melhor prato que se tem. Pois com ela se diz palavras de amor, com a língua se semeia o saber,
Com a língua se trama a paz, se bendiz o que tem ao seu redor. Através da língua são proferidas as mais lindas palavras de um filho para uma mãe, de uma mãe para o filho. Um mestre circunspecto, né? Pensativo lá. Sim, ok, então, né? Meu servo, vá até o mercado e me traga o pior prato que se tem. Servo, humildemente, se vai até o mercado, pega o pior prato de comida, volta e apresenta ao mestre. Novamente, coberto por um pano rico de seda. O mestre, vamos ver qual é o pior prato. Tira. Língua. Certo, tá de brincadeira comigo agora, né? O melhor prato é a língua e o pior prato é a língua? Como pode isso? E eis que o servo, que na realidade se revela um grande e humilde mestre, em vez de ser servo, né? Diz ao seu mestre: é o pior prato, porque com a língua nós amaldiçoamos. A língua inicia guerras, a língua destrói vidas, a língua destrói a reputação de pessoas. E esse pequeno conto é para que a gente possa pensar, meus irmãos. O que é que eu estou fazendo com o que eu falo? Quem sou eu realmente? Eu penso, e por muitas vezes eu escuto muitas pessoas, porque eu bato muito em cima disso comigo mesmo, porque eu sou uma pessoa muito extrema, e aqui eu falo de experiência minha, que eu não faço para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu não falo para o outro o que eu não gostaria de ouvir. E aí muitas vezes até mesmo dentro do próprio lar a gente sofre algumas represálias, até nos chamando a atenção, mas você deveria ser mais franco. Eu sou muito contra isso. Tem pessoa que se orgulha em dizer: eu sou franco, eu falo o que eu penso. Pois bem, você fala o que você pensa, mas você pensa no teu irmão que vai receber estas tuas palavras, ele está preparado para receber da maneira que você está falando? Ou você poderia um pouquinho, antes de falar isso, se desfranco demais, pensar o que você vai falar? Você tem várias maneiras de a gente falar a mesma coisa. Eu consigo chegar no objetivo por vários caminhos. E por que eu não escolher um caminho menos tortuoso para falar com o meu irmão? É através do que nós falamos. E aí entra aquilo do pensamento. Porque antes de falarmos, nós vamos pensar. Nós vamos materializar aquilo em nossa mente. E aí quem já estudou um pouquinho da doutrina espírita, quem tem um pouquinho mais de vivência, sabe que o que nós pensamos se materializa e nós vamos colher aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado. E aí eu vou reler para os irmãos um trechinho do Evangelho, onde ele diz: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição, de si mesmo, não do outro? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Porque eu não guardo nada. Se eu guardar, eu não posso guardar nada dentro de mim. Eu tenho que jogar para fora. Não interessa quem vai ser o atingido. Eu me liberando daquela mágoa, daquele horror, o meu irmão que se dane com o que ele está escutando, está saindo da minha boca. É assim que a gente deve proceder com o próximo? Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado, de vaidade, com as quais o coração nada tem? Minha filha, com quem tu está namorando, mas e o fulano, o que ele faz da vida? Os pais dele são bem de vida? É a primeira coisa que você pensa hoje em dia. Antes de ver se é uma boa pessoa que eu digo é dentro de si, não se possui posses. Não é melhor porque estuda numa escola particular, porque faz uma faculdade, porque tem um pai e uma mãe rico.
E nós sabemos que o dinheiro não vai fazer a felicidade. Porque quando retornarmos para o plano espiritual, o dinheiro, os bens vão ficar aqui. O que nós vamos levar é o que nós falamos, o que nós pensamos, as nossas atitudes. E ainda, quantas dissensões e querelas funestas, isso quer dizer assim, quanta bagunça a menos, quanta perturbação teria evitado, se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Ou seja, pensando no que se faz, pensando no que se diz antes. Não, mas eu não posso ficar com isso guardado dentro de mim. Ok? Mas você não pode ficar, mas o teu irmão pode receber toda essa tua mágoa e esse teu desprezo, esse teu descarregar. Mas eu acho outro meio para descarregar isso, gente. Abraça uma árvore, anda de pé no chão, numa grama. O contato com a natureza é tão bom. Se coloca em oração e pede a ajuda da espiritualidade benfeitora. Que eles te tirem aquela angústia de dentro de você. E você vai ser atendido. Não precisa você, para que você se sentir bem, não precisa você ferir a outra pessoa. Não precisa você ferir o teu irmão. Não precisa você ser rude. Porque o que vai nos levar a evoluir é o amor. É a caridade. É eu esquecer um pouco ou totalmente de mim e pensar só no meu irmão. No melhor, o que é melhor para o meu irmão. Então começa com um exercício pequeno, simples, mas que é de grande ajuda e valia. Antes de você pensar alguma coisa, antes de você pré-julgar alguém, algo, uma notícia, um irmão, um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, antes de fazer isso, você pensa, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Tente se colocar no lugar do outro. É o melhor exercício que existe para a gente ir se moldando. Tente se colocar no lugar do outro. Tente tentar, no mínimo, sentir o que ele está sentindo naquele momento. E aí você vai enxergar de maneira diferente. Então não diga para o outro, não mentalize para o outro aquilo que você não gostaria que fosse para você. Então, como o que sai da nossa boca pode ser destrutivo, mas muito mais pode ser construtivo. Que eu peça em oração sempre o auxílio dos Espíritos benfeitores, que eu possa amanhã ser melhor que hoje. Que eu possa abrir a minha boca para dar uma palavra de amor para o meu irmão. Para que eu seja um poço de sabedoria na hora difícil. Que as minhas palavras sejam palavras de aconchego para com o outro. Que eu saiba acolher, que eu seja bom ouvinte e bom falante também. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil. Como se diz, como eu já ouvi essa semana ouvi várias vezes, eu estou chegando no meu limite. Os meus nervos estão à flor da pele. Por quê? Porque não pode sair de casa, porque temos a pressão da pandemia, porque quando sai a gente tem que se cuidar, tem que usar máscara, em qualquer lugar que vai tem que estar lavando a mão, passando álcool gel, não posso mais ir lá tomar um chimarrão com a minha comadre, não posso visitar pai, não posso visitar mãe, não posso mais sair com os meus amigos e ir ali no barzinho, comer um X, tomar uma coca, tomar até uma cervejinha. Aí fica nervoso, não posso mais fazer isso. Mas lembrem-se, estamos num momento de transição. A Terra logo não será mais
um mundo de provas e expiações, e sim de regeneração. Então, meus irmãos, nós estamos sendo depurados. Tudo isso está acontecendo para que a gente aprenda. Agora, se eu ficar exclamando a todo momento, abro a boca só para falar palavras de injúria, às vezes nem é contra o irmão, às vezes é contra Deus mesmo, contra a pandemia, contra que porcaria, que nada dá certo, que até quando nós vamos com dessa pandemia? Você entende o que você está abrindo para ti? Você está abrindo um canal desse tamanho para aqueles espíritos menos esclarecidos, para aqueles espíritos que estão à espreita, só esperando que você baixe a guarda, que você baixe o teu padrão vibratório para eles chegarem. E aí tomarem conta de você, tomarem conta, se apossarem de você e da tua vida. E aí a coisa começa cada vez a andar para trás e cada vez fica pior. E aí a gente vai e diz assim, mas por que eu, meu Deus? Por que comigo? Se eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o pobre, eu faço a minha caridade, eu contribuo lá com os Médicos Sem Fronteira. Mas o teu eu, no momento que você mentaliza as coisas, no momento que você abre a tua boca e solta o verbo, como é que está sendo isso? Então, quando eu propus esse tema, de que tudo que você falar e mentalizar pode e será usado contra você, não é brincadeira. Porque aí, no momento, como eu disse, os nossos... eu não posso usar muita palavra inimigo, tá? Mas digamos assim, os nossos adversários espirituais, porque se nós estamos aqui, vou repetir, a gente não é santo, a gente tem dívidas, a gente está aqui para aprender, então, eventualmente, eu tenho um ou outro obsessor, né? Divaldo Franco, em toda a sua sabedoria, diz que tem obsessor, quem sou eu para dizer que não tem obsessor, então, né? Mas ele fica ali esperando, atrás da porta, lá no portão, cuidando, o momento em que eu baixo a minha vibração para ele entrar. E aí se colar bem do meu ladinho ali, me agarrar, me abraçar e começar a me influenciar para as coisas ruins, aí cada vez parece que tudo fica pior, né? E como é que a gente faz para que isso não aconteça? Vamos repetir então para quem não escutou. Eu vou me colocar em prece. Procura, não precisa, não é nada repetitivo e nada de horas. Vá ao teu quarto, a uma sala, um lugar onde você fique em silêncio. Feche teus olhos. Mentalize a espiritualidade benfeitora, mentalize ao Mestre Jesus e faça uma prece. Peça o auxílio dos espíritos benfeitores, que você vai ser atendido. Eu garanto, quando você terminar esta prece, você já vai estar se sentindo melhor. E se você tornar isto uma rotina, porque a prece não é nada repetido, a prece tem que vir do coração. E aí nós estamos usando o quê? Pode até falar baixinho se você quer escutar a tua própria voz. Você vai estar usando a tua fala e o teu pensamento para a boa coisa. Isso, se você tornar isso, como eu estava dizendo então, corriqueiro, diário, você vai ver que muita coisa que parecia ser um tremendo de um problemão, de um incômodo, de um desconforto, vai estar assim, bem pequenininho. Queridos irmãos, acredito que o que eu me propus a vir fazer na noite de hoje, com a bênção da espiritualidade benfeitora, foi feito. E como a gente sempre fala dentro da doutrina espírita, só depende de cada um a mudança. Eu desejo que cada um de vocês possam permanecer na paz do Mestre Jesus. E vamos chamar o nosso irmão Lúcio, então, para que faça a nossa prece de encerramento. Obrigado e que todos tenham um bom final de semana e uma semana iluminada pela frente. Que assim seja. Muito obrigado, Eliandro, pela ótima explanação e pela reflexão. Sabes que outro dia é comum, está no Evangelho, o orai e vigiai. Outro dia a irmã Marilane veio e nos falou sobre o vigiai e orai.
E hoje tu trouxe uma questão bem importante que se vincula diretamente ao vigiai. Foi o que o Mestre Jesus queria dizer, quando ele disse vigiai e orai. Ou seja, então, de diversas maneiras diferentes, nós temos uma mesma concepção sobre determinada coisa. E tudo isso nos conduz à evolução. E falaste também a respeito da transição, né? Todo mundo pensava, meu Deus, vai cair um meteoro, inundação, fogo, Guerra. Terceira guerra. Não. Existem inúmeras outras formas que nós nem imaginávamos e estamos passando. Mas esse momento agora é um momento que culmina a energia salutar que paira em nossa casa espírita, em nossos ambientes sagrados, que são os nossos lares, os nossos trabalhos, enfim, o local no qual nós nos integramos perfeitamente com o amor fraterno. E é nesse momento que pedimos à espiritualidade benfeitora que derrame seus bálsamos salutares sobre as nossas águas, fluidificando elas, colocando os medicamentos necessários para cada um de nós. Que possamos ser atendidos nas nossas súplicas, remediados às nossas dores, mas acima de tudo, que possamos sempre ser alertados sobre os nossos erros quando nós não percebermos. Somos seres falhos, sabemos, querido Pai, mas estamos buscando a melhoria. E é assim, com a prece de Cáritas que nós finalizamos. Que nós finalizamos. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. E para concluir, irmãos, queria lhes reportar uma informação de que na próxima quarta-feira, da 1h30 até as 3h30 da tarde, estaremos entregando as senhas para as pessoas virem no brechó que será desenvolvido na quinta e na sexta-feira. Isso tudo na semana que vem. Ou seja, estaremos entregando senhas para cada 30 minutos. 5 senhas. Ou seja, da 1h30 às 2h30, 5 pessoas somente entrarão na casa e terão 30 minutos de acesso para fazerem as suas compras. A partir disso, entra uma nova leva de mais 5 pessoas com as suas senhas para fazerem a mesma coisa. Foi uma forma que encontramos para atender aos inúmeros pedidos que estamos recebendo de toda a nossa comunidade, que precisam realmente ter acesso a estas roupas que estão de ótima qualidade e com preços bem inferiores, de fácil acesso a todos. Seria isso por hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.